Olá, bom dia. Bom rever, pelo menos de maneira virtual, né? Estar aqui com vocês, né? Novamente. Primeiramente, quero deixar uma mensagem de otimismo, de que, como professor de história, analisando a história da humanidade, né? Já passamos por diversos momentos como o atual. Então, o que eu venho falar para vocês, primeiramente, é vamos ter fé, confiança, que isso logo, logo vai passar e que brevemente estaremos todos nós reunidos, pessoalmente, na sala de aula, nos parques, nas praias, no trabalho, voltando às nossas atividades normais, cotidianas. Hoje nós vamos estar retomando a nossa disciplina, né, de História do sexto ano, primeiro bimestre, e nós vamos começar a falar das chamadas sociedades hidráulicas orientais. Primeiramente, a gente vai falar do Egito, né? O Egito Antigo, e depois, na próxima aula, vamos falar da Mesopotâmia, tá bom? É, esses povos, a gente fala assim, sociedades hidráulicas. Então, quando a gente fala essa palavra hidráulica, então a gente está logo associando a rios, a água. Tá? Água, a gente vai hidráulico, a gente vai associar a rios. E por que a rios? Então, nós vamos ver que sociedades vão ficar localizadas à margem de alguns rios, né? Nós vimos lá nas aulas passadas que as primeiras sociedades humanas, as primeiras formas de organização humana eram nômades. Então, eram as pessoas, pequenos grupos, que viviam se deslocando de um lugar para o outro em busca do seu alimento, em busca de água, em busca de caça, em busca de frutos. Então, eles eram nômades. Eles não tinham casa fixa, né? Com o passar do tempo, nós vimos lá no chamado Neolítico, ou Idade da Pedra Nova, ou Pedra Polida, os seres humanos, né, aquelas sociedades, começaram a se organizar próximo aos rios e a começar a desenvolver o que nós vamos chamar de cidades. No início, lá, pequenas aldeias, né? Essas aldeias vão crescendo e aí eles deixam de ser nômades e vão se tornar sedentários. Isso vai ocorrer mais ou menos por volta de 10 mil anos antes de Cristo, 12 mil anos atrás. É a chamada Revolução Agrícola. Isso vai acontecer simultaneamente, quero dizer, no mesmo lugar, numa região que fica ali hoje no Oriente e que a gente chama de crescente fértil. Tá? Vai desde o Egito, passando por regiões onde hoje é a Turquia, até a chamada Mesopotâmia, onde hoje se localiza o Iraque. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma imagem do mapa dessa região para a gente entender qual o local que nós estamos falando. Nós vamos observar nesse mapa três rios principais, na verdade quatro. Na Mesopotâmia nós temos o rio Tigre e o Eufrates, gravem bem esse nome, tá bom? E nós também vamos ter ali na Palestina a presença do rio Jordão, tão famoso, né, nas histórias bíblicas, né, o rio onde Jesus Cristo teria sido batizado, segundo o cristianismo. E nós temos também no Egito o rio Nilo. Então, notem, esses rios vão estar muito ligados à história desses locais e dessas civilizações. Vamos lá, vou mostrar agora esse mapa para vocês. Então, podemos observar bem aí do lado esquerdo do vídeo, né, o Egito, né? E fazendo, acompanhando essa meia-lua, nós vemos escrito lá no lado direito Mesopotâmia, indo até o Golfo Pérsico. Essa é a região chamada Crescente Fértil. Eu só esqueci de avisar para vocês, né? Isso aqui é a primeira experiência como vídeo, então desculpa aí talvez a qualidade da imagem, do áudio, mas estamos fazendo tudo com
muito amor, muito carinho, para que vocês não fiquem sem o conteúdo, né, do ano letivo de 2020. Vamos prosseguir. Então, como mostrei ali naquele mapa, nós podemos observar, né, a região que fica o chamado Crescente Fértil. Vai ali desde o norte da África. É extremamente importante quando a gente falar de Egito, que nós vamos falar agora, é extremamente importante a gente lembrar que o Egito ele fica na África. Durante muito tempo, os europeus colocavam no livro de história o Egito ele era meio solto. Então, assim, a criança não conseguia entender onde fica o Egito. Então, você pegava o Egito como parte da história da Europa, pois havia um preconceito. Como admitir que uma cultura tão rica como a cultura egípcia, a cultura Kush, que nós vamos ver também no final da aula de hoje, era mais avançada que a cultura existente na Europa naquele momento, há 5.000 anos atrás. Então eles deslocavam, ficava em branco essa localização do Egito. Então a gente associava, muitos livros didáticos antigos associavam o Egito como parte da história da humanidade, meio que pertencente à Europa. Então não especificava que o Egito fica no continente africano. Então vamos ter sempre isso em mente. Essa história ela vai começar mais ou menos por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Então vão começar a surgir às margens do rio Nilo as primeiras aldeias, né? Aquelas comunidades seminômades, elas vão passar para serem sedentárias, vão se fixar às margens do rio Nilo. E nesse momento nós vamos ver a grande importância do rio Nilo. Como nós vimos já em algumas aulas anteriores, como é mesmo o nome do pai da história, o cara que organizou a história da maneira que nós conhecemos, tirando a parte mitológica e desenvolvendo uma parte mais narrativa, né? Vamos ver se vocês lembram. Ah, isso mesmo. Heródoto. Então, esse grego que viveu 600 anos, mais ou menos, antes de Cristo, ele vai dizer uma frase que ficou muito famosa. O Egito é uma dádiva do Nilo. Prestem atenção nessa frase. O Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Ele vai dizer que a sociedade egípcia só se desenvolveu da maneira que ela se desenvolveu, pois tinha a força do rio Nilo. Não só com as suas águas, né? Extremamente importante para a vida humana, sem água nós não vivemos, mas também por meio das suas cheias. Porque periodicamente esse rio ele sofria enchentes extremamente fortes. Eu não estou falando de enchente como essa que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, uma chuva de verão encheu determinada região. Claro que essas chuvas aqui no Rio trazem inúmeros prejuízos, né? Vidas, transtornos, mas eu estou falando de enchente de quilômetros e quilômetros de extensão, margem adentro do rio. E essa enchente ela era extremamente benéfica, da mesma maneira que ela levava à destruição, quando as águas recuavam para o seu leito, deixava depositado nas suas margens uma grande quantidade de material orgânico, árvores, animais mortos, peixes mortos, tá? E esse material orgânico, que a gente vai dar o nome de humus, eles vão ser extremamente benéficos para a agricultura, porque vai deixar aquele solo muito fertilizado. Ótimo para a agricultura, ótimo para a atividade agrícola. Bom, vamos ver agora uma linha do tempo mostrando um pouco, né, da divisão da história do Egito. Essas linhas do tempo elas vão variar um pouco de acordo com o livro, material didático, mas de uma maneira geral, a história do Egito, no nosso livro, ele vai estar dividido em quatro períodos. Mas, no modo geral, a história do Egito é dividida em três. Tá?
É o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Tá? Vamos dar uma olhada aí nessa linha do tempo. Então, essa linha do tempo ela já vai marcando, né, o período imperial egípcio. Mas antes de existir o Império Egípcio, como eu falei para vocês, vão sendo desenvolvidas pequenas vilas que vão se tornando cidades. Esses pequenos agrupamentos primitivos nós vamos chamar de nomos. E cada nomo era governado por um nomarca. Tá bom? Depois de um processo de unificação que a gente vai ver mais à frente, aí começa a desenvolver a chamada Era Imperial, né, do Egito. Então, nesse primeiro momento, na linha do tempo, nós podemos ver o Antigo Império, que vai mais ou menos de 3.200 a.C. até 2.300 a.C. Vai ser o período marcado pela construção das grandes pirâmides de Gizé ou Giza, tanto faz a pronúncia. Vai ser o período também onde vai haver o fortalecimento do poder dos faraós. Tá bom? Nesse momento, a capital do Império Egípcio vai ser a cidade de Mênfis. Nós podemos observar também ali um período entre 2300 de Cristo e 2134, um período de convulsões internas. Então, esses nomarcas, eles, insatisfeitos pela perda de poder, vão criar uma série de instabilidades, guerras civis, tentando enfraquecer o poder do rei, tá? O poder do faraó. Nós vemos a seguir, a partir de 2300, o período chamado Médio Império, vai até 1580 a.C. É um período de reunificação do Império Egípcio. É um período também que vai ser marcado pela invasão de um povo semita, né? Um povo vindo da Palestina, chamado de Ixos. Juntamente com esses Ixos, vão entrar dentro do território hebreu, do território egípcio, um outro povo muito conhecido que é o povo hebreu. O povo hebreu vem junto com os Ixos. Tá? É nesse período também que vai ter aquela chamada história do José do Egito, né? Ele vai ser vendido como escravo por seus irmãos e ele vai conseguir um grande destaque, né, na corte de Faraó, pois ele vai adivinhar aqueles períodos de abundância e vai adivinhar também os períodos de escassez representados naquelas visões das 7 vacas gordas, né, representando um período de muita abundância, e o período da escassez representada pelas vacas magras. Já o chamado Novo Império, que vai de 1580 a 1070 a.C., é um período que vai ser marcado pela expulsão dos Ixos, tá? pelo faraó Amossis. É um período marcado pela expansão do Império Egípcio e também vai ser um período que vai estar retratado no livro do Êxodo. Tá? É um período que marca a fuga dos hebreus, né, do Egito em busca da Terra Prometida. Nós vamos ver 2 capítulos à frente quando formos estudar o povo hebreu. Então, basicamente, relembrando, a história do Egito Antigo é dividida basicamente em 3 períodos: Antigo Império, Médio Império e Novo Império.